Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com sua família. Tema muito lindo, muito edificante. Nosso tema desse mês é agrada-te do Senhor. Esse é o Salmo 37, no versículo 4, parte A. Mas o Salmo 37, ele é de autoria do rei Davi. E seu tema central é a confiança em Deus por parte do justo, traduzido assim nesse contentamento nele. Por isso, Davi afirma: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. A ideia por trás dessa expressão, irmãs, e colocação é a do deleite. Algumas traduções trazem essa expressão deleita-te ao invés de agradar-te. E o que é o deleite? É a satisfação interior, plena, o prazer, o contentamento. Isso fala também de descanso, paz e refrigério. Agradar a Deus é deleitar-se nele, é tê-lo como a fonte única e máxima de satisfação, realização, prazer, contentamento interior. E como se faz tão necessária essa aprendizagem? Pois à medida que essa situação de crise parece estender a cada dia, trazendo tantas situações e tendência, é não confiarmos em Deus muitas vezes diante de tanta calamidade, é não descansarmos muitas vezes nele, acreditando que a gente até pensa que a gente perdeu, e quando surge a murmuração, como é delicada a murmuração. E muitas são ou podem ser as maneiras pelas quais podemos agradar a Deus, mas o que é mais importante é que haja essa compreensão no seu coração quanto ao chamado de Deus para as nossas vidas, que é de agradá-lo, fazendo sempre a sua vontade, mesmo em meio a tantas situações decorrentes desses dias difíceis. É possível agradarmos ao Senhor quando há essa disposição. Meu desejo e minha oração se dão nesse sentido, que eu, você, que nós possamos ser tocadas a ponto da nossa vida ser transformada, a fim de que aprendamos a deleitar-se nele, como o apóstolo Paulo, vocês lembram? Quando ele afirma lá em Filipenses 4, 11 a 13, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado, como também eu sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz: porque tudo posso naquele que me fortalece. Não faria sentido se Paulo estivesse dizendo tudo isso em um momento de que ele estivesse cheio de coisas que dessem prazer para ele naquele momento, de coisas materiais, de bens materiais, né? Se ele estivesse na bonança, se ele estivesse num lugar paradisíaco, então não faria nem sentido ele estar dizendo isso, se é dizer assim, ele está falando isso de barriga cheia, mas não. Ele escreveu isso aí, dizendo que ele tinha prazer em tudo. Ele escreveu isso quando estava preso por causa de sua pregação do Evangelho, porque ele falou, porque ele testemunhou de Jesus, e aí ele foi preso. Então ele estava preso quando ele naquele momento estava fazendo essa afirmação. Paulo, de fato, ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, pois àquela altura de sua vida ele já havia passado por tantos desafios. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Agrada-te do Senhor. Esse é o imperativo bíblico e podemos vivê-lo mesmo em tempos como esse. Tome o exemplo de Paulo como combustível para aumentar a sua fé e tornar possível o seu deleite nos braços do Pai. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos entender quais os seus planos em nossa vida. Precisamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu preciso me agradar daquilo que o Senhor faz na minha vida. Eu oro, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Só que quando o Senhor faz, muitas vezes a gente fica triste com aquela resposta que o Senhor deu. Mas foi nós que pedimos ao Senhor para fazer a vontade dEle. Então nós temos que nos agradar no Senhor e entender os seus propósitos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos ter sempre o coração de gratidão ao Senhor e se agradar daquilo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Que Deus continue a praticar a sua vontade na vida de cada irmã, de cada família, para a glória do Senhor.